Terminou, né? Clube do Remo 1, Amazonas 0. O Remo conquista mais uma vitória na competição e hoje vai terminar na liderança, pelo menos hoje, dormirá na liderança. Muito provavelmente vai ser ultrapassado por alguma equipe, né? Tem muitas equipes ali atrás do Remo, abaixo do Remo, que estão ali uma pontuação mínima de diferença, 1 ponto, 2 pontos. Então, fatalmente o Remo será ultrapassado. Talvez, provavelmente, também perderá uma posição ali no G4 da competição. Mas ficará ali encostado no pelotão de cima, isso é muito importante. A vitória hoje, em termos de resultados, ela foi boa. Em termos de desempenho, talvez a gente possa criticar algumas coisas aqui, algumas tomadas de decisões. O importante é que o Remo venceu o Amazonas e não houve negociação de resultado. O clube entrou em campo, buscou a vitória, mesmo sendo pelo placar mínimo, mas venceu e soma 12 pontos na competição. Em casa, o clube do Remo está 100%. Não só 100%, não tomou gol em casa. Você sabe qual foi o único time que marcou gols no time do Daniel Paulista jogando em Belém? Você lembra? Você puxa na memória agora? Eu vou puxar para você aqui. Foi a Tunaluso Brasileira, um dos nossos rivais. Para você ver o perigo que vai ser esses dois jogos contra a Mucura, um na quarta e outro no domingo. É jogo para o Remo garantir o título, é jogo para o Remo ser campeão. Mas jogar com toda a cautela do mundo. Tem medo da Mucura? Jamais. A gente não tem medo, não existe. Se existe algum remista que tem medo da Mucura, esse cara, ele torce errado pro Remo. Eu não sou fiscal de torcedor não, mas eu não permito e não me permito sentir medo da Mucura. Não existe isso. Isso é um sentimento que não tem dentro do meu coração, como torcedor do clube do Remo. E eu acho que muitos de vocês também não. Na verdade, eu estou ansioso para enfrentar a Mucura. Essa que é a verdade. Nós temos ali algumas coisas para acertar com eles, né? Bom, sobre o jogo de hoje, né? O clube do Remo venceu o Amazonas por 1-0, placar mínimo. Gol do Pavani, uma cobrança de escanteio no primeiro tempo. Um cruzamento do Sávio. O único que ele acertou o jogo todo, mas foi o suficiente para a gente conseguir a vitória. Né, o Remo teve as melhores ações no primeiro tempo, até fazer o gol ali, o time dominava o jogo, o Amazonas pouco ameaçava, e quando ameaçava era com jogada aérea, que pouco tinha produção, mas o Remo é um time que ainda sofre com bola aérea ainda, isso é bem preocupante para o Daniel Paulista corrigir. E aí, depois que o Remo faz o gol, o Amazonas tenta ali ainda empatar no primeiro tempo, não consegue. No segundo tempo, o lateral esquerdo do Amazonas, se não me engano, ele é expulso após fazer uma falta e tomou o segundo amarelo. Aí então, o clube do Remo teve a oportunidade de fazer o segundo gol e matar o jogo de vez, né? Matar o confronto e não ter que sofrer ali uma possibilidade de um empate no final. Teve um lance onde o Regis, que na minha opinião entrou bem em campo, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. O Regis entra em campo, ele dribla o adversário, finaliza de perna direita, faz o gol. Mas aí o Ítalo, que hoje eu não posso falar que ele foi inútil em campo, porque ele foi útil, ele atrapalhou, né? Ele atrapalhou. Se ele atrapalhou, ele não foi inútil em campo. O Ítalo está em posição impedida à frente do goleiro. E aí o VAR foi chamado, o juiz analisou o lance e viu que o Ítalo atrapalhou o goleiro de fazer a intervenção na finalização do Regis. Gol anulado, na minha opinião, de maneira justa, tá? Eu acho que foi certa a anulação. O Ítalo atrapalha de fato, ele tá ali tampando a visão do goleiro, apesar da jogadaça do Regis ali, mas o Ítalo tá atrapalhando. E eu não sou aqui mentiroso e vou ficar aqui falando aquilo que eu penso de errado, não. Como eu falei pra vocês, não vou ficar brigando com a imagem. A imagem é clara, o Ítalo tá na frente do goleiro e atrapalha. Gol corretamente anulado. O Remo segura o jogo, né? Ali picota um pouco o jogo. Teve torcedor que falou que o Remo foi covarde. Eu não acho que o Remo foi covarde. Eu acho que o Remo foi cauteloso. Covarde é quando você abdica de atacar e fica dando a bola pro adversário ficar te massacrando você com um a mais em campo. O Remo não fez isso hoje. O Remo jogou com cautela e inteligência. Quando tinha as oportunidades, criava jogadas muito perigosas para o ataque do Amazonas, né? Para a defesa do Amazonas, para falar a verdade. Então, uma vitória justa, na minha opinião. O Remo fez por onde mereceu o placar. Agora vai dormir na liderança da competição com 12 pontos.
O próximo compromisso do Remo pela Série B do Campeonato Brasileiro é contra o Vila Nova, em Belém também. Promessa de casa cheia novamente. Principalmente se os jogadores do Remo conquistarem o título paraense dessa temporada, né? A gente tem totais condições de ser campeão, até pelo desempenho nosso nos últimos jogos. Mas é outra chave, é outro campeonato, é outro jeito de jogar. E esses jogadores precisam entender como se joga um repá. Bom, notas e análises, vamos lá, né? Marcelo Rangel não fez nenhuma defesa no jogo, vai ficar com nota 10 aí também. Não acho que ele tenha feito intervenções importantes, foi muito seguro no gol, nota 10. Marcelinho fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, é ele que sofre a falta, que faz com que o lateral lá do Amazonas seja expulso, então uma nota 9 para o Marcelinho. Klaus e Reinaldo, não, na minha opinião, não comprometeram hoje, uma nota 8 para cada um, e o Sávio, pela assistência, nota 9 também. Não acho que o Sávio fez uma grande partida, mas ele vem sendo bem mais efetivo do que o paraguaio Alan Rodrigues. Meio de campo, o Caio Vinícius, né? Ele tem o direito também de fazer uma partida meia boca, né? Hoje foi o dia que ele fez uma partida meia boca, eu acho que vocês concordam comigo, né? Vai ficar com uma nota 7 aí, mas o Caio Vinícius continua sendo muito importante pra gente. Jaderson. O Jaderson, ele vem jogando com um nome, eu já venho falando isso aqui há um tempo. O Jaderson não vem dinamizando o meio de campo. Eu já estou falando isso aqui com bom. O Regis hoje entrou querendo o jogo. O Regis hoje entrou com cara de quem vai brigar por essa titularidade. O Regis não é um perebão, Jaderson. O Regis não é. O Regis, bem fisicamente, ele te põe no banco. O futebol, a bolinha que você está jogando, futebol burocrático que você está jogando, você vai pegar banco pro Regis. Para você, nota 5 hoje. Pavani fez o gol, para mim foi o melhor do meio de campo, nota 10, tá? Eu acho que o Pavani fez uma grande partida hoje, principalmente na questão tática e na questão técnica também. Pedro Rocha, apesar de não ter feito gol, para mim fez uma boa partida hoje, nota 9. Fez uma partida de destaque, conseguiu também ajudar na marcação ali muito o Sávio, né? As subidas do Sávio, o Pedro Rocha estava ali ajudando também. Então, na minha opinião, Pedro Rocha, nota 9. E Janderson vai ficar com uma nota 8. Assim, ele foi muito produtivo pelo lado direito, mas não com tanto destaque como o Pedro Rocha. E o Viseu, cara? O Viseu é o seguinte. Eu tô sabendo que você tá insatisfeito, Viseu. Por não tá fazendo gol, né? Tá bem complicado pra você. Mas não vai adiantar nada você fazer beicinho, biquinho. Não vai adiantar nada. Pra você melhorar essa fase ruim, você tem que treinar. Treinar forte, treinar firme. Pra no próximo jogo, um clássico, nada mais do que um clássico. O que você acha de meter gol no clássico? O que você acha de justificar essa sua titularidade? A sua sorte que o Ítalo entra, ele consegue ser pior que você. A sua sorte é essa. Porque você não tá merecendo ser titular nesse time do Remo, apesar da boa fase do time. Então, pra você aí, uma nota 3, tá? Não vou te dar 0, porque eu não vou aqui dar nota 0 pra ninguém hoje. Entrou o Adailton, né? Finalizou pessimamente uma bola ali que ele pegou e pouco produziu também, né? Vamos ser honestos, uma nota 5. Para mim o Regis foi o melhor que entrou desses jogadores, eu quero com uma nota 7. Ele faz o gol ali, né, que é corretamente anulado, mas já dá o seu cartão de visitas mesmo com o gol anulado. Entrou o Camutanga, vai ficar sem nota, o Camutanga já entrando no final ali para dar uma segurada mesmo no placar. Entrou também o Pedro Castro, que pouco apareceu no meio de campo, mas consegue dar uma dinâmica interessante para o nosso meio de campo, mesmo entrando no segundo tempo, né? Mas para descansar os jogadores, isso aí é algo que a gente pode pontuar. E entrou o Ítalo, né, gente? O que eu vou falar do Ítalo? Me diz, eu não vou dar 0, eu falei para vocês que eu não vou dar 0 pro Ítalo, mas o que falar do Ítalo, cara? O cara ganha 90 mil. 90 mil e ele entra como se tivesse um jogo de festa. Como se estivesse jogando uma partida de final de ano. Eu tô cansado já. Eu tô cansado. Do mesmo jeito que ele entra cansado em campo, eu tô cansado de falar a mesma coisa dele. Todo vídeo aqui de pós-jogo eu falo a mesma coisa do Ítalo. Parece até que eu tô perseguindo o cara, né? Mas não é, ele não faz nada de diferente pra que eu venha aqui e elogie ele. Não faz nada. Aí daqui a uns 3 jogos ele vai fazer um gol. A bola vai bater nele dentro da área e ele vai fazer um gol. Aí vai ter torcedor pedindo pra ele ficar até final do ano. E assim ele vai lá, garantindo o seu saláriozinho gordo, né? Que ele não merece ganhar, porque não desempenha isso dentro de campo, mas a culpa não é dele. A culpa é de quem paga o salário, de quem ainda acredita que o Ítalo pode fazer alguma coisa. O Papelinho,
estava hoje lá assistindo o jogo. No início do ano, o clube do Remo tentou a contratação do Gustavo. Eu vou falar muito sobre isso aqui durante essa semana. O clube do Remo tentou a contratação do Gustavo. Não foi com muito sucesso. Se eu sou a diretoria do Remo, entro em contato com o Papelim e falo: bora conversar com o Gustavo? Trazer esse Carlos Júnior pra cá? Pra ele ser o nosso homem-gol? Porque o Gustavo não dá pra comparar com o Viseu, né? Não dá pra comparar. O cara é matador mesmo. Vai chegar no Remo e vai fazer gol. Isso aí não tenha dúvidas disso. Nesse time organizado aí, ele vai meter gol. Não tenha dúvidas disso. Se eu sou a diretoria do Remo, eu tentaria isso. Eu tentaria isso, sinceramente. Mas deixa aí seu comentário, eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo, rapaziada. Muito obrigado. Tchau.